Isócrates, um grande orador e famoso professor de retórica em Atenas e que foi contemporâneo do Platão, nos relata que os grandes escritores e sábios gregos viajavam para o Egito em busca de sabedoria. E não apenas ele, mas também o Diógenes Laércio, na sua obra A Vida e a Doutrina dos Filósofos Ilustres, nos diz também que grandes filósofos passaram um tempo lá no Egito. Além deles, nós temos diversas outras fontes que você pode encontrar aqui embaixo na descrição. Mas antes da gente saber que história é essa, se inscreve no canal, ative as notificações e já vai deixando logo o seu like, porque assim o YouTube tem uma maior probabilidade de te entregar as nossas próximas publicações. E o primeiro grande sábio que nós temos notícia que foi buscar sabedoria no Egito foi o Solon. O Solon também foi considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga e foi um grande legislador, tão importante que as suas leis contribuíram para o surgimento da democracia em Atenas. E pessoal, dessa viagem do Solon para o Egito, nós sabemos até o nome do professor dele, que foi o sacerdote Sonches. E dentre os 7 grandes sábios da Grécia Antiga, nós temos outro que também foi buscar sabedoria no Egito e que mais nos interessa aqui porque ele é o primeiro filósofo que nós temos na história da filosofia ocidental. O Tales de Mileto, além de ter sido o primeiro filósofo, ele também foi um grande matemático e um comerciante muito rico, que vai para o Egito primeiramente para comercializar com aquele povo, estreitar os laços de comércio entre os gregos e os egípcios, só que chegando lá ele se depara com uma sabedoria que não tem tamanho e então ele se apaixona por todo aquele conhecimento e passa 10 anos aprendendo com os egípcios. Com os egípcios, ele aprende muita aritmética e nesse conhecimento ele aprende a calcular a altura das pirâmides, bem como calcular a distância entre os navios em alto mar. Cálculos que são extremamente úteis tanto para a construção dos grandes edifícios gregos, como também para melhorar a navegação e assim o comércio dos gregos com os outros povos. E aqui, pessoal, eu tenho que falar algo para vocês que não é consenso no mundo acadêmico. Grandes especialistas que têm conhecimento tanto na sabedoria egípcia quanto na filosofia dos primeiros filósofos, nos dizem que quando Tales diz que a arqué, ou seja, o princípio originador de tudo, é a água, ele não está se referindo à água, essa substância física que nós encontramos aqui nesse mundo material. Ele está falando alegoricamente, assim como ele aprendeu com os sacerdotes egípcios. Ele está falando em forma de metáfora. O que ele quer dizer com água é o grande oceano primordial de energia que forma toda a matéria que constitui o nosso universo. É essa água desse oceano que é a arqué, que é a origem desse nosso mundo físico. Aí você pode até pensar assim, professor, mas isso aí é muita viagem, é muito misticismo dos sacerdotes egípcios que acaba se refletindo no pensamento primitivo dos primeiros filósofos que são físicos, filósofos que tentam entender esse nosso mundo físico apenas com a abstração. Bom, para você que pensa assim, eu sugiro que você pesquise sobre o bóson de Higgs, que é uma partícula de energia que foi teorizada em 1964 e que foi agora há pouco, em 2013, comprovada a sua existência. De acordo com os estudos dos nossos cientistas atuais, essa partícula de energia é a partícula responsável por criar toda a matéria, toda a massa, toda a matéria que compõe esse nosso mundo material. E aí, depois de estudar um pouco sobre o bóson de Higgs, você vai refletir se isso daqui é tanta superstição assim como muitos acreditam. Bom, e dando prosseguimento aqui, o segundo grande filósofo que foi buscar conhecimento no Egito foi o Pitágoras. O Pitágoras que foi um dos maiores e mais influentes filósofos da antiguidade. Tão respeitado que alguns até consideravam o Pitágoras
como um ser divino. Existem relatos que o Pitágoras passou 22 anos estudando com os sacerdotes egípcios. O Isócrates nos diz que o Pitágoras é o primeiro grego a levar toda a sabedoria egípcia para a Grécia. Existem relatos não muito confiáveis que o Pitágoras aprendeu a falar egípcio diretamente com o faraó Amoses II. Mas apesar de nós não podermos confirmar essa informação, nós sabemos até onde e com quem o Pitágoras estudou. Primeiramente, ele estudou em Tebas com o sacerdote Sóstes e depois ele vai estudar em Heliópolis com o sacerdote Enufis. Pessoal, Tebas e Heliópolis eram duas grandes cidades do Egito Antigo. Heliópolis, a cidade do sol, a cidade do deus Sol. Não pensem vocês que o Pitágoras aprendeu com sacerdotes de segunda categoria. O Pitágoras, ele foi o único estrangeiro a ter o privilégio de participar dos cultos egípcios. Os cultos egípcios eram fechados até mesmo para alguns sacerdotes. Apenas aqueles que estavam em alto grau de iniciação dos mistérios egípcios participavam desses cultos que o Pitágoras participava. Tamanha a inteligência e a personalidade do Pitágoras. Com os egípcios, o Pitágoras aprende a geometria. O famoso teorema de Pitágoras já era usado pelos egípcios 1000 anos antes do Pitágoras nascer. Com os egípcios, ele também aprende a doutrina da metempsicose, que é uma doutrina que nos diz que a alma reencarna aqui nesse mundo material diversas e diversas vezes, em vários corpos, podendo reencarnar em plantas, animais e humanos, a depender do nível de evolução da alma. E como vocês sabem, essa é uma doutrina muito famosa, que vai influenciar o Platão e os neoplatônicos no início da Idade Média e até na Renascença. Bom, e depois de todo esse tempo com os egípcios, o Pitágoras vai para a Itália, onde ele funda comunidades, as famosas comunidades pitagóricas, que vivem de acordo com o que o Pitágoras pregava e que sobrevivem muito tempo depois da morte do Pitágoras. E o outro grande filósofo que também vai buscar sabedoria no Egito e que é até o mais importante aqui para a gente, porque a filosofia, como a gente conhece hoje, a filosofia como uma tentativa de investigação racional sobre o mundo social, sobre o mundo natural, começa com ele. O Platão é quem dá início à filosofia ocidental como a gente conhece hoje. E aí a gente tem até uma anedota de um filósofo da contemporaneidade que diz que toda filosofia que vem depois do Platão é apenas nota de rodapé dos escritos do Platão. Bom, e o que é que a gente sabe da vida do Platão de acordo com os manuais tradicionais de filosofia? A gente sabe que aproximadamente aos 20 anos de idade, o Platão conhece o Sócrates e ele acompanha o seu mestre até a sua morte. Quando Sócrates é morto, o Platão tem 27 anos. E então, desgostoso da vida política de Atenas e temendo sofrer perseguições, porque o Platão era um dos principais alunos do Sócrates, ele vai para Mégara, onde existem também outros alunos do Sócrates que foram se refugiar lá, temendo perseguições. E então, de Mégara, ele vai fazer algumas viagens. E aí, o Platão ressurge aos 40 anos de idade, indo fazer uma viagem para onde, pessoal? Para a Itália. E o que é que ele vai fazer lá na Itália? Ele vai conhecer as comunidades que o Pitágoras fundou. Bom, até aí, nada demais. A gente pode pensar que o Platão queria apenas conhecer as famosas comunidades formadas pelo grande Pitágoras. Ele conhece as comunidades pitagóricas e nessa sua viagem ele recebe o convite do Dionísio, que era o tirano de Siracusa, para que o Platão fosse à sua corte ensinar a ele, Dionísio, um pouco da sua sabedoria. E aí o Platão vê nesse convite a possibilidade de tornar um rei filósofo e aí colocar em prática a sua ideia do rei filósofo governando toda uma cidade com sabedoria e justiça. Só que aí ele se desentende com o Dionísio e ele só não é vendido como escravo porque alguns dos seus amigos o ajudam e levam ele de volta para Atenas. E lá em Atenas, aos 41 anos de idade,
o Platão funda a sua famosa academia, que é o primeiro modelo que nós temos de universidade no mundo ocidental. E a partir daí a gente estuda toda a obra do Platão como se ele tivesse tirado tudo aquilo do nada. Como se ele tivesse tirado todas aquelas ideias da sua mente genial, sendo aluno apenas do Sócrates, do Crátilo, como nos diz o Aristóteles, o Crátilo que era um pré-socrático que por sua vez foi aluno do outro pré-socrático Heráclito, e tendo estudado o orfismo, os mistérios órficos, que é uma doutrina de mistérios que compõe a religião grega. Só que aqui, pessoal, a gente tem que se perguntar onde era que o Platão estava dos 27 aos 40 anos. De acordo com Diógenes Laércio e outras fontes, o Platão foi para o Egito e passou 13 anos estudando com os sacerdotes egípcios, estudando a mesma coisa que o Pitágoras estudou. Nós temos até relato de onde ele estudou e com quem. O Platão estudou na mesma cidade do Pitágoras, Heliópolis, Hélios, Polis, a cidade do sol, uma das cidades principais do Egito, estudando com um dos principais sacerdotes dessa cidade, que era o Sequinúfis. Pessoal, o Platão estudou muito tempo com os egípcios. E aí, só para a gente fazer um paralelo com o entendimento que a gente tem hoje, vamos calcular aqui 13 anos. 4 anos de uma graduação, mais 2 anos de um mestrado dá 6, mais 4 anos de um doutorado dá 10, mais 2 anos de um pós-doutorado dá 2 e ainda sobra mais 1 ano. O Platão teve uma formação suficiente para fundar a sua própria escola de mistérios. Ah, Anderson, tu tá viajando demais. Quer dizer que a Academia do Platão foi fundada aos moldes das escolas de mistérios egípcios? Pessoal, é só a gente lembrar que na Academia do Platão era ensinado a doutrina escrita e a doutrina oral, aquela que era tão elevada que não podia ser nem escrita, aos mesmos moldes dos ensinamentos que ocorriam nas escolas de mistérios egípcios. E pessoal, eu não quero aqui contestar a genialidade do Platão, até mesmo porque ele foi sim um grande gênio na história do pensamento ocidental, mas a gente tem que dar a César o que é de César. Nós temos que reconhecer o grande débito da filosofia ocidental com a sabedoria egípcia. Nós temos que reconhecer o grande débito que a cultura ocidental tem com os africanos. A gente não pode esquecer que o Egito fica na África. E além do homem ter surgido lá na África, de acordo com as pesquisas científicas, a sabedoria que nós temos hoje no Ocidente, ela começa sim lá no Egito Antigo, lá no início com os africanos. E não sou eu que estou falando isso. O próprio Platão falava para os seus alunos que se eles quisessem conhecer a verdadeira sabedoria, que fossem aprender com os egípcios. O Platão, no Fedro, nos diz que o Tote, o deus egípcio da sabedoria, o deus da escrita, foi ele que inventou os números, a matemática e principalmente as letras e a escrita. Esse foi um vídeo para deixar você com uma pulga atrás da orelha e despertar um pouco da curiosidade para saber mais sobre esse assunto. Se você quiser saber mais sobre isso, eu indico o livro O Legado Roubado, em que o autor sustenta que a filosofia nasceu na África, lá no Egito, e não na Europa com os gregos. E para você que quiser se aprofundar no mundo da filosofia, deixar o senso comum para trás e aproveitar tudo que ela tem para oferecer, pensamento crítico, maior poder de análise, de reflexão, argumentação, persuasão e muito mais, clica no primeiro link aqui da descrição e faça agora a sua inscrição no nosso curso de História da Filosofia. É um curso bem completo, bem didático, bem passo a passo, onde você vai estudar a filosofia desde o início até os nossos dias atuais. Nós já temos milhares de alunos e eu tenho certeza que, assim como eles, você também vai gostar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!